Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja celebra 2 colunas da igreja, São Judas e São Simão. Com alegria, vamos ao Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, no Evangelho de hoje, temos a eleição dos 12 apóstolos. Sabemos que Nosso Senhor começou com discípulos, com 4 discípulos, passou para 12, de 12 foi para 72, 120, há quem diga que teve mais. No entanto, deste numeroso grupo de discípulos, ele escolheu 12 para ser as colunas onde ele ia edificar a sua santa igreja. E o Evangelho de hoje é uma pérola preciosa, é uma janela entreaberta, da qual podemos vislumbrar um pouquinho da personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de uma decisão importantíssima que ele está prestes a tomar. E você, quando você está prestes a tomar uma decisão importante na sua vida, o que você faz antes? Como você se prepara? De que modo você vai agir? O Evangelho de hoje ensina como Jesus agiu. Disse assim: Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração diante de seu Pai. Orou a noite toda, porque sabia que tinha uma grande decisão a ser feita. Tinha que escolher dentre estes homens valorosos 12. E, no entanto, ele orou a noite toda. Jesus reza, Jesus ora. É o sacerdote que intercede por nós. Como está a tua vida de oração? Você tem rezado, você tem orado, tem meditado a palavra de Deus? E ao ouvir essa homilia, você está meditando a palavra de Deus. O que eu faço é uma ajuda a você, para que depois, no decorrer do seu dia, você continue a ruminar esta palavra. Não se esquecer dela, jamais, mas continuar com ela na mente e no coração, para iluminar o teu proceder. O Senhor, portanto, é um homem de oração. Ele ora, reza,
E para nós ele é o modelo a ser seguido, a ser imitado. Pregamos e ensinamos aqui a imitatio Christi. Temos que imitar nosso Senhor Jesus Cristo. É o fundamento da nossa fé cristã, é esta: ser outro Cristo, ser cristão. Por isso é muito importante a oração, rezar sem cessar. Segundo, nosso Senhor chamou os discípulos. Ele chama os discípulos. Para quê? Para estar com ele, para ficar com ele. A oração de Jesus é entre ele e o Pai. A nossa oração é com Jesus e o Pai. E depois, ao final da vida, nosso Senhor vai acrescentar o Espírito Santo. Rezamos e adoramos as três divinas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, aquele que reza jamais está solitário. Aquele que reza jamais está sozinho, porque ele tem a comunhão de três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mesmo que fisicamente não esteja com as pessoas, mas no seu coração há aquela caridade de se entregar por amor também da salvação de outras pessoas. Então, a oração é essencialmente um ato de comunhão. Escolheu os 12, aos quais deu o nome de apóstolos, que são os enviados, que vão enviar a sua mensagem, a sua doutrina, a sua palavra ao mundo. Num menor grau, mas por ter recebido o sacramento do batismo, o leigo católico também ele é chamado a evangelizar, a ensinar a palavra de Deus aos outros. Cada um de nós temos que fazer isso, não é? No casamento, o pai de família ensina os seus filhos, ensina a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. A mãe de família exerce isso também em casa. E os dois se ajudam, o pai e a mãe se ajudam. Devem ler a palavra de Deus, devem estudar o catecismo da igreja. Por que eu insisto no catecismo? Porque muitas vezes não entendemos a palavra para poder aplicar a palavra em coisas concretas, nas situações de hoje, nas modas, né? Quando eu lembro dessa palavra, eu sempre me reporto a Santa Jacinta, né? Que viriam muitas modas, Nossa Senhora disse a ela, viriam muitas modas que iriam machucar muito o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi em 1917. E essas modas chegaram e estão aí. Pois bem, então, para interpretar a palavra de Deus no dia de hoje, temos o catecismo. O catecismo, então, é o quê? É a palavra de Deus interpretada, é o magistério autêntico da igreja, da qual nós temos o dever de obedecer e seguir, para não cairmos em erros, não nos perdermos no caminho. Precisamos, então, da palavra de Deus, em primeiro lugar, evidentemente, e do catecismo que interpreta a palavra de Deus para nós nos dias de hoje, que trata de assuntos concretos. Acho que é muito óbvio isso, não é? Temos a palavra e o catecismo da igreja. E isso nos remete aos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram, que foi transmitido pela igreja. Aqui está, então, a transmissão da igreja. E o nome disso, parece até um palavrão nos dias de hoje, é tradição. A palavra transmissão quer dizer tradição. Jesus escolheu os 12, ensinou a eles a sua palavra, eles fundaram a igreja, e pela igreja nós recebemos o quê? A tradição que Jesus transmitiu aos apóstolos e que os apóstolos transmitiram à igreja e que chega até nós
nos dias de hoje, no decorrer do tempo, esses 2000 anos que se passaram. Então, está tudo muito bem organizado, é tudo muito bem engendrado pela providência divina. Cremos, portanto, na palavra de Deus, cremos, portanto, no catecismo que nos ensina, nos explica a palavra de Deus para cada um de nós, pois deste modo, então, nós podemos viver uma vida autenticamente cristã, na imitação de Cristo. Jesus subiu a montanha para orar. Jesus orou a noite toda ao Pai. Que esta atitude do Cristo inspire você no dia de hoje. Que você também seja um homem de oração, uma mulher de oração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe, dê o seu joinha, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém.